Olá, eu me chamo Bárbara e hoje vou junto com você fazermos a leitura de um dos estudos que está no nosso site. A versão que eu vou estar lendo é a versão da NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje. É uma tradução mais fácil para compreensão para quem está começando a fazer estudo, tá? Mas você pode ler a sua versão, a versão que tem aí na sua casa, ou pode só acompanhar a leitura da Bíblia comigo. Mas antes de tudo, ore comigo, né? Feche seus olhos. Vamos pedir direcionamento do Espírito Santo para a gente poder juntos estar compreendendo melhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. Pai, direciona o nosso estudo, fala comigo, Pai, fala conosco, fala com esta pessoa, Pai, que está junto conosco estudando a Bíblia. Pai, que a tua palavra seja, meu Deus, meu Pai, como alimento, Senhor, para a nossa alma. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo problema, tudo aquilo que vem, Senhor, para impedir que nós possamos estar ouvindo a tua voz e a tua palavra. Que hoje, Pai, seja um alimento edificante. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá. Comigo. Nós vamos começar em Mateus, capítulo 1, tá? Eu vou ler com você primeiramente o capítulo 1 da Bíblia. E, após a leitura do capítulo 1, nós juntos vamos ler o estudo que está no nosso site, www.escolabiblicacasadesadoc.com. Lá você tem a Bíblia no celular, você clica no livro de Mateus, capítulo 1, e lá você consegue baixar esse estudo, você consegue imprimir, você consegue baixar no celular, no computador, tablet, ou até mesmo visualizar ele aí na sua televisão. Então vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 1. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Versículo 3. Judá foi pai de Pérez e de Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Naasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed, pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi o pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel, que Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim e que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria. E ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Assim, houve 14 gerações desde Abraão até Davi. E 14 desde Davi até os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Então, do versículo 1 ao 17, nós temos aí a narração, né, da onde foi passado de pai para filho, até chegar em José, pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, tá? Então, nós temos aí, né, a partir do versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo. E aí diz assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso,
Um anjo do Senhor apareceu a ele no sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho e receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer que Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado, e ele se casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até a criança nascer. E José pôs no menino o nome de Jesus. Nós temos dentro do capítulo 1 de Mateus uma confirmação, né, para os judeus. Mateus ele foi escrito, né, para validar Jesus entre os judeus. Então, do versículo 1 até o 17, a genealogia de Jesus e um anjo, né, aparece aí a José. Então, nós temos acerca dessa genealogia de nosso Salvador. Observe que a intenção principal não é uma genealogia desnecessária, nem foi elaborada por vanglória, como costuma ser a dos grandes homens. Era tradição, né, que até é muito importante para os homens judeus, você dizer de quem você era filho para a sua própria honra, para a sua própria vanglória. Só que Mateus ele vem com essa genealogia não para vangloriar José ou quem estava ali descendente, mas ele veio para validar a profecia da Bíblia que o Messias viria da linhagem de Davi. Então, tanto José quanto Maria foram descendentes da linhagem de Davi, para que se cumprisse, né, as profecias da vinda do Messias. E é tudo muito lindo, porque Jesus ele vem cumprindo tudo. Ele não deixou nada pendente. Todas as profecias, tudo aquilo que foi falado a respeito dele, sabe, muitos e muitos anos antes dele nascer, ele vem cumprindo tudo, e por isso que ele é o nosso Senhor e Salvador, né? Demonstra que o nosso Senhor Jesus Cristo é da nação, né, e família da qual iria surgir o Messias. Então essa genealogia a promessa da bênção foi feita a Abraão e sua descendência dele, lá em Gênesis, né, Gênesis capítulo 12, versículo 3 e capítulo 22, versículo 18, e Davi, que é a descendência dele, lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, vem prometendo também que a linhagem de Davi seria, e portanto, a menos que Jesus seja filho de Davi, filho de Abraão, não seria ele o Messias. Mas isto prova, nessa passagem com registros bem conhecidos, de que Jesus é realmente o nosso Messias. Ele tanto vem validando em Mateus, como ele vem também em Lucas, ali com a genealogia de Maria. Quando o Filho de Deus quis tomar a nossa natureza, ele se aproximou de nós em nossa condição. Ele se tornou um homem. Nós temos uma condição caída, miserável, cheia de pecado, né? Ele se tornou um homem. Porém, estava perfeitamente livre do pecado, né? Lembrando que Jesus, como cordeiro, ele não teve pecado. Ele pegou os nossos pecados e tomou sobre si as nossas dores. Enquanto lemos os nomes de sua genealogia, não nos esqueçamos de quão baixo se inclinou o Senhor da glória dele para salvar a raça humana. E algo que eu acho muito bonito quando eu vejo, e muito importante dessa genealogia, é que ela nos mostra que essa descendência que veio de Jesus, ela não é uma descendência perfeita. Jesus poderia muito bem ter pegado os melhores homens, as melhores mulheres, a linhagem melhor, a melhor roupa, com tudo do bom e do melhor, para se tornar a linhagem
do Senhor e Salvador que viria aí nos salvar. E não, muito pelo contrário. Jesus, ele levanta aquelas pessoas que ninguém viu, que ninguém imaginava que seria da linhagem do Messias, né? Então, exemplo disso, o próprio rei Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, um homem, né, abençoado por Deus, ele era o menor entre os irmãos. Ninguém via Davi. No entanto, que Davi, quando o profeta vai visitar a família de Davi, vai visitar Jessé e vai ungir o futuro rei, os irmãos de Davi que estavam lá, Davi não estava presente. Teve que se mandar chamar Davi porque ninguém nem imaginava que Davi seria necessário. Então, e outros exemplos aí, nós temos de homens que falharam, que erraram, que pecaram, mulheres que foram as mães da descendência dos filhos, né? Nós temos aí Jacó, que também, né, tem uma história que tomou a bênção do irmão, que fugiu, que errou, que falhou também. Nós temos aí José, nós temos aí vários exemplos de pessoas que eram invisíveis aos olhos humanos, que eram, às vezes, como que eu posso dizer? Acho que a palavra ideal, né? Não merecedores. Eu acho que essa é a palavra-chave quando a gente lê a genealogia, quando a gente vê Jesus, quando a gente entende a história de Jesus e de toda a trajetória da raça humana, é que nós não somos merecedores. Ele buscou os não merecedores para estar perto dele, para dar redimir do pecado, para dar oportunidade, para transformar a vida de todos nós desde o princípio. Porque desde Adão e Eva nós não somos merecedores. E aí no versículo 18 ao 25, vejamos as circunstâncias em que o Filho de Deus entrou neste mundo inferior, até que aprendamos a desprezar as honras vãs deste mundo quando as comparamos com a piedade e a santidade de Jesus. O mistério de Cristo feito homem deve ser adorado. Não devemos inquirir nisto por curiosidade. Foi assim ordenado que Cristo participasse de nossa natureza, mas puro da contaminação do pecado, em que toda a raça de Adão havia andado. Então a gente vê que Jesus vem sem beleza alguma, né? A palavra de Deus fala que ele não tinha beleza nenhuma. Ele desprezou toda a riqueza desse mundo, ouro, honras, status. E quando nós declaramos que nós somos de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, que nós declaramos o Evangelho, queremos ser como Cristo, nós não nos esqueçamos disso, que não havia em Jesus a vontade de ter honra neste mundo. Então, quando nós vemos uma pessoa que aceita Jesus, nós vemos que ela não compreendeu o Evangelho, ela ainda não compreendeu quem é Deus, o Espírito Santo ainda não está nessa pessoa, quando essa pessoa é muito cheia de si e de honras. Então nós vemos, às vezes, pastores, né? Lógico que eu não estou aqui englobando todos, tá? Não estou dizendo que todos os pastores são assim. Eu estou dizendo que alguns homens são cheios de si e por um status se enchem de si. Então nós vemos pastores, presbíteros, diáconos, nós vemos às vezes a pessoa também não tem um cargo eclesiástico, mas a pessoa é um membro de uma igreja, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e ela se torna soberba e cheia de si mesma. Ela acha que ela, estando no próximo de, por exemplo, no trabalho de pessoas que não aceitaram Jesus Cristo ainda como seu Senhor e Salvador, ela acha que ela é por si merecedora de um status ou de uma santidade por si mesma, né? Ou ela até mesmo utiliza de Jesus para se diferenciar, como se ela fosse se contaminar ali com o pecado daquela pessoa. E aí eu levanto uma questão.
Se a nossa luta fosse contra as pessoas que estão cheias de pecado, Jesus não estaria andando no meio da multidão. Para aquela mulher tocar na orla de Jesus, né, a mulher que foi curada com o fluxo de sangue, Jesus teve que estar ali, do lado dela, próxima a ela, para que houvesse esse toque. Então, imagina se Jesus virasse e falasse assim, não, eu sou muito santo, entendeu? Agora, sangue de Jesus tem poder, né? Eu não posso ficar aqui próximo de você, porque você vai me contaminar, né? Eu vou te expulsar da igreja, porque você é uma pessoa perversa, você é uma pessoa pecadora, você não tem que estar aqui dentro da igreja. Nós vemos hoje ainda casos de pessoas, de homens e mulheres que são excluídas da igreja, excluídas do nosso meio social, porque nós nos julgamos santos demais. Então, essa questão dessa santidade, ela me deixa bastante reflexiva, porque me faz questionar até mesmo a forma com que as pessoas estão lendo a Bíblia. Qual é a Bíblia que você tem lido? Qual é a Bíblia que eu tenho lido que me dá o direito de excluir uma pessoa da igreja ou me separar por uma suposta santidade, sabe? Uma suposta santidade, se nem Jesus fez isso. E as pessoas, elas têm essa vontade de ter uma honra, né, no mundo. Eu tenho que sentar numa cadeira especial, entendeu? Eu tenho que beber numa taça, porque eu sou um homem e uma mulher de Deus, então eu tenho que tomar numa taça especial. Eu creio que Jesus esteve aqui na Terra, que merecia toda a honra e toda a glória. Ele não quis a honra e a glória deste mundo. Você não viu Jesus bebendo nos melhores copos, sentando nas melhores mesas, tendo milhões e milhões de ouro e prata e sabe? E aí vem o ser humano, como eu e você, pecador, cheio de si mesmo, né? Que tem um título, por algum motivo tem um título, e se acha merecedor superior para ter um tratamento diferente dentro da igreja, dentro do trabalho ou em casa. Então, eu acho que a parte com que Jesus nos mostra, nos dá o testemunho de que somos servos, né? Não somos merecedores do sacrifício de Jesus, eu acho que essa parte da Bíblia a pessoa acaba jogando fora. Porque não tem lógica a pessoa ter lido esse mesmo capítulo que nós estamos lendo e agir dessa maneira. Mas vamos lá. Observe, né, que Deus guiará aqueles que pensam e não aqueles que não pensam. O tempo de Deus para chegar com instrução ao seu povo se dá quando estão perdidos. Os consolos divinos confortam mais a alma quando ela está pressionada por pensamentos que confundem. Então, o que nós queremos dizer? Existe uma passagem que fala que a voz, né, aqueles que são filhos de Deus, reconhecem a voz de Deus. Outros dizem que a ovelha, né, reconhece a voz do seu pastor. É justamente isso. Como a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra as pessoas que estão aqui neste mundo, você discutir com as pessoas sobre você ter ou não ter razão, você discutir sobre coisas vãs, elas são desnecessárias. Tudo aquilo que é a briga, que é a discussão, Deus não está ali presente, o Espírito Santo ele não trabalha em meio a brigas, né? E Deus, ele guia aqueles que pensam, aqueles que ouvem, aqueles que temem a Deus, aqueles que querem, aqueles que deixam os seus próprios pensamentos, as suas próprias vontades para ouvir a vontade de Deus. Quando você se enche muito de si mesmo, você não consegue ouvir a voz de Deus. Você não dá importância, às vezes você até
alguém ou fala para você, alguém te explica, mas você não consegue entender. Isso é incrível, porque às vezes está na nossa cara. Você fala assim, Senhor, como é que eu não consegui te ouvir, pai? Isso já aconteceu comigo, isso acontece com você. Nós somos crianças teimosas, né? Eu e a pastora Nayara, a gente brinca muito porque a gente tem crianças próximas a nós, né? Eu tenho os meus filhos, tem o Ministério das Crianças que a gente faz alguns trabalhos e, e a gente fica observando as crianças e a gente fala, Jesus, como nós somos como essas crianças? A gente fala, menino, sai daí, né? Não pula aí que você vai se machucar. E a criança tá vendo a gente, a criança tá ouvindo a gente, a criança entendeu o que nós estamos dizendo. Mas o que, que ela faz? Ela vai lá e pula. E aí eu vou ver o menino, chorando aquele escarcel. O que, que aconteceu? Eu pulei. Então nós somos assim, é incrível como a gente brinca que tá na forma, né? Tá na forma da criação do ser humano esse tipo de coisa. E foi dito, né, a José que Maria traria o Salvador ao mundo e que ele poria no menino o nome de Jesus. É tudo muito lindo. Mateus ele vem focado nessa parte de Deus falando com José, né? A gente vai ver nos outros livros o exemplo do Espírito Santo falando com Maria, né? Então, nesse momento aqui, Maria já sabia, já tinha falado com Maria e tudo. Então, mas Mateus ele vem focando nessa parte, né? Até porque ele foi escrito para os judeus. Então, se colocasse aqui que o Espírito Santo tinha falado com Maria, a descendência de Maria, de nada adiantaria. Eles não queriam saber a parte de Maria. Eles não queriam saber a parte da mulher. Eles queriam saber a parte de José, né? Então, até nesses detalhes eu acho muito bonito, porque o que acontece? Deus, ele trabalha perfeitamente na compreensão que nós teríamos da situação. Quando eu vejo a escrita dos livros da Bíblia, a gente às vezes até pergunta assim, não, mas é um desnecessário, né? Eu já ouvi pessoas perguntar assim, mas por que tem Mateus, Marcos, Lucas? É desnecessário escrever a mesma história várias vezes. Mas esse é um dos cuidados de Deus, sabe? É um dos cuidados maravilhosos de Deus. Porque ele escrever para os povos, ele escrever para o homem de cada época, de uma forma que nós poderíamos compreender naquela época por aqueles homens e que todas as outras gerações também iriam compreender. E isso é fantástico, porque você não vê nenhum outro livro da Bíblia que tem esse cuidado, sabe? Um livro, normalmente, ele não é escrito pensando se daqui 2000 anos as pessoas vão ler e vão compreender o que eu escrevi. Normalmente eu escrevo um livro para esta época, para as pessoas dessa época compreenderem o que eu estou falando, e não tenho essa preocupação, mas Deus, ele é tão perfeito que ele fez um trabalho magnífico. É um livro que de gerações em gerações a gente compreende, é um livro que foi escrito para algumas civilizações específicas, né? Como nós temos Mateus e Lucas. Lucas foi escrito para os gentios. E continuando aqui, o nome de Jesus tem o mesmo significado de Josué. A razão deste nome é clara porque aqueles a quem Cristo salva-os do pecado deles, da culpa do pecado pelo mérito de sua morte e do poder do pecado pelo Espírito de sua graça. Ao salvá-los do pecado, salva-os da ira e da maldição, e de toda desgraça aqui e depois. Cristo veio salvar o seu povo não nos pecados deles, mas dos pecados deles, e assim redimi-los de entre os homens para si. Ele que é separado dos pecadores. Bárbara, como assim?
Cristo veio salvar o seu povo não dos pecados, mas dos pecados. É diferente. É como eu digo que Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador. É como eu tenho um filho, né, um filho que ele está fazendo coisas erradas. Eu amo meu filho. Eu não amo o que ele está fazendo. Então, por exemplo, às vezes um pai tem uma situação de que tem um filho que está roubando, ou um filho que matou alguém, ou um filho que, porventura, está fazendo algo errado. Então, o pai ama o filho. Ele não ama o que o filho está fazendo. Só que a diferença é que Jesus, ele não simplesmente viu a gente fazer as coisas erradas, né? Deus não simplesmente viu a gente fazer as coisas erradas. Quando no princípio Adão e Eva pecam, Deus ele já vem na sua infinita sabedoria, de imediato, você vê ali a primeira promessa da vinda de Jesus, ele vem de imediato com um plano de salvação. Então, é algo curioso, porque você fala assim, normalmente, né, alguns pais que amam muito os filhos, né, a gente tem exemplo até do próprio rei Davi, passou a mão na cabeça dos filhos, né, fingiu que não estava vendo ali, foi conivente com o pecado dos filhos deles, né, o filho dele tentou até tomar o trono dele e ele não fez nada, ele saiu envergonhado e tudo. E tendo a autonomia de impedir tudo isso, ele só assiste. E a gente tem vários exemplos, né? Quando Samuel virou sacerdote, a gente tem os filhos de Eli. Ele passou a mão na cabeça dos filhos, viu eles fazendo as coisas erradas, Deus avisou, ele não fez nada. E contra o próprio Deus, né? Então é muito comum a gente ver as pessoas os pais que amam muito os filhos, passar a mão na cabeça dos filhos. E Jesus, ele é tão sábio, né? Tem uma sabedoria tão infinita que ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele vem já de imediato com um plano de ação. Então, ele já coloca esse plano de ação, independente do que nós faríamos depois de Adão e Eva, né, diante de tudo que iria acontecer, ele já vem com um plano de ação para nós. Então, ele nos separa, né, ele nos redime do pecado. Isso é tudo muito bonito. José fez como ordenou o anjo do Senhor, rapidamente e sem demora, com júbilo, sem discutir. Então, José ele vem como um guardião, né, de Maria, do estado que Maria estava. Então, José, o que é mais bonito nessa história é que José ele faz o que o Senhor ordenou, né, rapidamente, e ele faz sem demora, porque a gente se coloca, né, numa situação dessa, você imagina Maria grávida, ela não dava conta de cuidar de si mesma, então foi essencial José levar ela, José carregar, José cuidar, José alimentar. Sem esse apoio de marido, de homem, ela não poderia, né, cuidar de Jesus como deveria cuidar, alimentar, amamentar, né, apesar de toda aquela correria de uma cidade para outra e ter que fugir para o Egito para Jesus não ser morto, dependia de um homem forte, né? E José ele faz isso bem com júbilo, ele não discute com Maria, ele não tira, né, satisfação. Aplicando as regras gerais da palavra escrita, devemos seguir a direção de Deus em todos os passos da nossa vida, particularmente em suas grandes mudanças, que são dirigidas por Deus. E encontraremos que isto é seguro e consolador.
Então, nesse primeiro capítulo de Mateus, né, o que nós podemos observar muito é isso, é o foco em demonstrar para os judeus que Jesus é o Messias, que ele cumpre, né, através do pai dele, a genealogia. Para os judeus era muito importante que viesse uma linhagem através do homem, né? Mas, além desse fator muito importante, uma observação que eu faço é esse cuidado de demonstrar ali a vinda de Jesus, não só como Messias, mas também como homem, né, que cumpriu as profecias, todo um cuidado de Jesus e de Deus, né, de Jesus, de ter um plano de salvação para nós desde o início, né, cumprindo logo após ali a queda de Adão e Eva, a profecia de que Jesus viria, as demais na linhagem de Davi, né, a linhagem onde a gente pode ver pela genealogia que foram homens que pecaram, homens com defeitos, homens e mulheres, né, muitas das vezes que não eram para ser vistos, né, pela sociedade, não eram cheios de status, não era previsível que aquela pessoa viria, como o rei Davi, como outros também, não era previsível. E Deus trabalha justamente nesse impossível e nesse imprevisível. E ele faz de quem era tão pequeno uma pessoa que marcou aí a história. E, por último, a observação que eu faço através de Mateus, capítulo 1, é essa importância do papel do homem. José, ele foi muito importante pela questão do cuidado que ele teve com Maria. A aceitação do chamado de Deus, ele foi um homem que aceitou o chamado de Deus, até porque ele não ficou para ver a crucificação de Jesus, ele já não estava presente, então ele teve fé, ele fez aquilo que ele precisava fazer sem esperar ver o restante. Ele acreditou sem ver Jesus exercer o ministério dele. Então, é uma dos chamados, né, mais difíceis e bonitos que a gente pode ver. Porque nós temos a tendência, né, homens e mulheres, temos a tendência de ter que ver, né? Eu vou fazer isso daqui porque Deus vai me honrar, eu vou ver a vitória, eu vou ver acontecer. E nós temos esse costume, eu digo que esse costume de querer ver o resultado. José foi um homem, né, que fez aquilo que foi pedido, né? O papel dele não foi salvar uma cidade, o papel dele não foi salvar vários homens, o papel dele não foi ter status, honra e glória, dinheiro. O papel dele foi simples em si mesmo, de ter que cuidar do filho e da mulher dele. Mas é um papel essencial, porque Jesus era o Messias. Então você vê José na sua simplicidade cuidar, né, de Maria e de Jesus, cumprindo o papel dele de homem, como um homem judeu, e indo além, né, porque ele teve que acreditar que Jesus era o Messias, casar com Maria, independente dela estar grávida, né, confiar que era Deus, né, que não era um outro homem, que não era nada dessa maneira. Então ele teve fé e ele teve um papel importante de cuidar ali de Jesus nos primeiros anos. A gente acompanha ali até os 12 anos, né, o cuidado de José. Ele vai atrás de Jesus com Maria no templo para saber onde Jesus estava. Então demonstra todo um cuidado de pai que ele teve, né, o pai terreno. Ele cuidou e zelou enquanto Jesus não estava pronto para exercer o ministério dele. Então é onde eu encerro aqui as minhas observações. Eu espero que você tenha gostado do nosso estudo. Aqueles que não conseguem, né, mais ler, não conseguem, não têm acesso às vezes a uma Bíblia,
precisa, não consegue compreender sozinho, né? Não consegue ler e estudar sozinho, eu vou estar passando esses estudos online. Eu espero que acrescente na sua vida, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E aqueles que tiverem dúvidas, podem comentar aqui embaixo as suas dúvidas, os seus comentários, né? A Bíblia, ela é um livro aberto justamente para que nós possamos ler, lembrando que sempre direcionada pelo Espírito Santo e pelo que está escrito. Nada inventado, nada da nossa cabeça. E muitas histórias na arqueologia, na própria Bíblia, na cultura, nas histórias dos países, dos costumes da época, que nós podemos estudar para agregar essa história. Mas nada inventado e nada da nossa cabeça, porque a Bíblia, ela fala por si só. Ela é uma verdade, né, que fala, que edifica, que é uma vida que transforma a nossa vida e o nosso pensar. Amém? E agora nós vamos encerrar, né, com uma oração agradecendo todo o direcionamento de Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por ter falado conosco. Guarda-nos, Senhor, guarda o nosso dia. Pai, que hoje seja um dia diferente, Pai. Que a nossa alma tenha, meu Deus, meu Pai, prazer e satisfação em estar, Senhor, ouvindo a tua palavra. Que, meu Deus, meu Pai, nós possamos continuar, Senhor, meditando no teu conhecimento em nome de Jesus. Amém.